Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos iniciar aqui as configurações do jogo da Lambton. Vamos iniciar aqui uma partida. Muito bem, então vamos aqui iniciar a dissertação, né? O meu discurso vai começar com a expressão, não é? Com a expressão esquizofrenia, não é? Esquizofrenia é caracterizado, a doença psiquiátrica da esquizofrenia é caracterizada principalmente pela pessoa ouvir vozes, né? O sujeito acaba tendo uma coisa patológica de ouvir vozes, né? E aí, é claro, o sujeito que evidentemente é esquizofrênico, que às vezes ele próprio não tem consciência. Qual é mesmo o propósito de que é de esquizofrênico. Não, eu sou normal, eu sou uma pessoa sã, etc e tal, não é? Mas muitas vezes se diz, né? É dito, né, que o louco pensa que é são, né? Na verdade, então nesse sentido que eu particularmente ouço vozes. Sim, eu ouço muitas vozes. Todos querem ganhar. E então, algumas vozes são bastante mas prefere não pousar usam, na água, eu ouço vozes assim meio que eu chamaria de monossilábicos, né? Não são frases, não são discursos, são expressões, são palavras, né? São vocábulos, não é? Enfim, essa é a minha pseudopatologia, não é? De ouvir vozes. E uma voz e uma expressão, uma palavra, que eu ouço com muita frequência é o termo cara de pau, não é? Eu ouço bastante, com muita frequência, né? Patologicamente, pode-se dizer, não é? Mas não dá para constatar que isso é fato, né? São vozes, né? Não tenho como constatar, provar por A mais B que isso seja uma realidade de fato, né? Alguém pode me ajudar? Só posso afirmar que é uma coisa da minha imaginação, uma coisa patológica, vamos dizer assim, de ouvir bastante de fora a expressão cara de pau, né? Como se eu fosse um cara de pau. Pensando assim na minha condição de cidadania, tem um certo sentido, encontro um certo sentido, né? Por exemplo, eu sou um servidor público aposentado por invalidez, né? Invalidez, embora eu hoje esteja eu particularmente julgue me considero bastante são, né? Bastante lúcido, não é? Mas a minha condição de cidadania é uma condição de um doente patológico. Eu fui aposentado definitivamente, ou seja, eu fui aposentado para sempre. Não é verdade? Eu fui aposentado pelo Serviço Público Federal como por conta de um aspecto psiquiátrico, né? Eu sou então legalmente um aposentado, um servidor público aposentado por invalidez de ordem psiquiátrica, né? Então eu fui aposentado pelo serviço público por conta de uma doença psiquiátrica, né? Legalmente eu sou um doente mental, né? Legalmente eu tenho uma doença mental, né?
Embora eu não, Usando kit eu médico. particularmente me sinta muito bem, muito à vontade de não apresentar nenhum sintoma e Até de não usar precisa de tempo para nenhum recuperar remédio de precisão. psicotrópico. Bom, o único remédio que eu tenho usado assim com frequência, felizmente, é o Viagra, né? Afora isso, não uso nenhum outro remédio, né? Do tipo psicotrópico, né? Então essa é uma conquista, né? Uma conquista depois que eu me aposentei, não é verdade? Depois da aposentadoria, é essa conquista, vamos dizer assim, essa conquista de uma liberdade, né, de não precisar ser obrigado a tomar remédios remédios fortes, psicotrópicos que atuam diretamente numa coisa tão necessária para a vida, né, que é a libido, né? Remédio que interfere diretamente na libido. Libido essa que é a coisa mais importante para que eu execute ações produtivas, para que eu, né, construa estruturas funcionais na minha vida, não é? Sem a libido, quer dizer, sem um relacionamento sensual de qualidade com a minha namorada, jamais eu teria construído toda essa estrutura, não é verdade? Toda essa estrutura aqui, todo esse meu, como é que diria? Toda essa estrutura aqui de internet, toda essa infraestrutura para poder seguir com as minhas aulas online, não é? Então eu devo muito a ação da libido na minha vida, né? Sem isso não existe todo esse know-how, toda essa, né, essa estrutura aqui neste meu local, neste meu quarto, não é? Etc. E outras coisas, né? E outras coisas que eu pude ter o privilégio de adquirir, né? Para poder administrar a minha busca filosófica, que é o que eu tenho feito após a aposentadoria. Após a aposentadoria, por invalidez, eu sou agora um filósofo, né? Um aspirante ao suprassumo da filosofia. Eu busco a pedra filosofal propriamente dita, não é verdade? Que é uma postura assim de um aspirante, um filósofo, né? Então eu diria que hoje em dia eu sou um filósofo, né? Um aspirante à filosofia, um aspirante ao suprassumo da filosofia, compreende? E voltando à questão da cara de pau, será que essa coisa de ouvir tanto cara de pau é pelo fato de eu não pagar passagem de ônibus ou de metrô ou de ter a gratuidade, ter o direito da gratuidade no transporte público? Será isso? Será isso uma razão? Não é verdade? Acredito que seja, porque parece que é a coisa mais expressiva, porque eu, como aposentado por invalidez de ordem psiquiátrica, né, eu sou legalmente um doente mental. Embora eu não tenha sintomas, né, de um doente mental, mas legalmente eu sou um doente mental. Do contrário, vão ter que me provar que eu não sou doente mental, e aí eu tenho direito ao trabalho, tenho direito a voltar a trabalhar, compreende? Então eu sou legalmente um doente mental, né? O que me dá direito, né? O que me dá direito a transporte gratuito, sim. Não é verdade? O que me dá direito a andar gratuitamente de ônibus, de metrô e de outros transportes aí públicos, coletivos. Não é verdade? Legalmente eu sou aposentado por invalidez. É invalidez de ordem psiquiátrica, seja dito, seja frisado isso. Legalmente eu sou um doente mental. Legalmente eu sou um doente mental.
Portanto, eu tenho direito, Adicionado à minha lista frise-se de- bem, eu tenho direito a transporte gratuito, sim. Robôs também Seja se dito beneficiam de escudos. O Estado, Na verdade, né? o kit Vamos dizer, a médico União, no funciona caso, em porque mim. eu fui um servidor público federal, não é? Suprimentos chegando. Então a Quem União, você? o governo federal, Recarregando tem que me mais rápido. Aviso, dizer que eu não sou perigo. legalmente Preciso de reforço. um doente mental, não é verdade? Bem, Restaurando escudo. Para que eu tenha o direito a voltar ao ambiente de trabalho, não é? E tudo mais. E aí pagar passagem normalmente, né? Então é nesse sentido que essa parte da meio que eu diria assim, pseudopatologia, porque não é uma patologia, é uma pseudopatologia de ouvir tantas vozes assim, né? Que chega a ser até quase patológico, mas eu não afirmo que é patológico, porque eu me sinto bastante saudável, etc e tal, não é? Iniciando a sequência de lançamento. Para dizer que estou sofrendo de uma patologia, né? Muito embora o louco ele pensa que é são, etc, etc, isso também seja considerado, não é verdade? Mas enfim, em relação a essas vozes que ouço, cara de pau, cara de pau, cara de pau, não é verdade? Esquizofrenicamente, não é? Como se fosse, né, uma esquizofrenia, não é verdade? Na verdade, se há uma resposta, a resposta é: legalmente eu sou um servidor público federal aposentado por invalidez de ordem psiquiátrica. Invalidez de ordem psiquiátrica. Seja dito isso, não é verdade? O que me dá, evidentemente, o direito a transporte gratuito, transporte público gratuito. Seja dito isto, não é verdade? Então essa coisa. Então eu vou explorar também essa pseudo esquizofrenia. É objeto de eu explorar, mais um elemento que entra na minha busca filosófica, não é verdade? Então é isso, né? Mais uma vez frisando, legalmente eu sou um servidor público federal aposentado por invalidez de ordem psiquiátrica, certo? Seja frisado bem isso, o que me dá direito a transporte público gratuito. Se há uma outra alternativa, o Estado provar, o Estado não digo provar, digo sacramentar, né, vamos dizer assim, digo colocar isso isso como documento mesmo, né, Aviso, propriamente. perigo. O quê? Aviso, perigo. Documentar o quê? Documentar que eu sou uma pessoa sã, uma pessoa que não tem nenhuma ou está curada de qualquer tipo de patologia de ordem psiquiátrica, compreende? E que, portanto, aí a União, aí o governo federal tem que me dar o direito, evidentemente, também de estar de volta no ambiente de trabalho, entende? Essa é a outra alternativa para que as coisas, perfeição. para que o meu status, vamos dizer assim, o meu estatuto de a minha cidadania seja dessa forma, né? Do contrário, né? Do contrário, eu sou, evidentemente, frisando mais uma vez, um servidor público aposentado por invalidez de ordem psiquiátrica, não é verdade? O que me dá direito a transporte gratuito, tanto no metrô quanto no ônibus e outras, e até trem, não é? E esse é o direito que eu tenho, por conta de como eu sou, como é a minha cidadania, né? Como é a minha cidadania na sociedade. Bônus de sobrevivência. Aviso, perigo. Alvo atingido. Recarregando. Aguarde.
Então Aviso, perigo. Sob ataque. nesse sentido, eu vou explorando essas vozes que eu ouço, meio que numa coisa meio que esquizofrênica. Vou explorar e transformar isso num elemento da filosofia, né? Talvez todo mundo ouve vozes, né? Mas assim, se isso não se tornar uma patologia, tudo bem, na verdade. Perigo. Até MKS. Se isso você pode administrar, sem que isso se torne algo que... Opa! Precisam ser apagados. Chegou. E é isso. Fui eliminado aqui. O que realmente dá uma arrefecida no pensamento. Mas vamos ver aqui a sequência da partida, né? Vamos ver o que vai dar. Vamos torcer para quem aqui? Vamos torcer para essa primeira personagem aqui, porque a primeira impressão aqui é a que fica. Então é isso, né? Se era uma coisa que tava querendo assim, transformar-se em discurso, né? Talvez fosse isso, né? E é isso aí, parece que esse pessoa que eu tava torcendo ganhou a partida. Então vamos publicar esse discurso aqui. Qual é mesmo o propósito e tudo mais. de vestir robôs? É parte da sua cultura, não é? Muito obrigado. Aliás, espera aí, 13 abates. Muito bem. Muito obrigado.